E aí, Ecobase Lovers! Nesse vídeo eu convidei o Jailson, que é designer floral, para ensinar pra gente como se cuida das orquídeas. Se liga! Oi pessoal, tudo bem? Como a gente prometeu, vai falar sobre as orquídeas. Então, depende. Por exemplo, se você tem aquele ambiente que é uma varanda, mas que ela pega sol ali até as 7 horas da manhã, não mais do que isso, pode sim, porque você tem um sol que não vai queimar as folhas da orquídea. Só que você tem que lembrar que, sei lá, de repente, por exemplo, na época de verão, primavera, tá com muito sol e você tem um sol ali, o espaço pega sol a partir das 8, com certeza vai queimar as folhas das orquídeas. Então o ideal é você sempre observar bastante o ambiente onde elas estão. Já se tem muito sol, o que é que a gente vai fazer? Coloca ela no lugar onde tiver bastante luminosidade, tá? O mais livre do sol direto possível. Se for uma época que tem menos sol ou o espaço tem pouco sol, bem de manhãzinha ou muito no final da tarde, pode colocar assim. Pessoal, não, são substratos bem diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem dois substratos para plantio de orquídeas, as orquídeas epífitas, tá? Então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com isso ou perguntar para um dos colaboradores. Exemplo, aqui a gente tem a Fale, que ela acabou a floração, que estava no arranjo, e aqui a gente tem a Oncídio, que é a chuva de ouro. Então a gente vai fazer o que? A gente vai poder usar um desses dois aqui. Vai ficar a critério seu de escolher um e fazer o uso para o plantio delas, tá? Aqui ao lado a gente tem a orquídea Cymbidium. Como a orquídea Cymbidium é uma orquídea terrestre, então a gente vai usar um substrato específico, tá? Que é esse substrato para orquídeas terrestres. Eu não devo fazer a troca deles, em vez de plantar, por exemplo, pegar de orquídeas terrestres e plantar um epífita, isso não. Então você sempre ou pergunta para um colaborador ou vê na própria etiqueta do fornecedor. A primeira coisa que a gente vai perceber em um vaso para plantio de orquídea é que ele é um pouco mais diferente do que os dos outros. Não por conta do formato, mas sim pela quantidade de furo que tem nas laterais. Então a gente já percebe, por exemplo, um vaso para uma outra planta comum, a gente vai ter um furo só no fundo do vaso e aqui a gente tem 3. Em toda a lateral ele tem vários furos. Aqui a gente tem um vaso que é para base, tá? Que você vai colocar numa base. De repente você tem lá um cantinho lá e quer fazer na parede, colocar 10 vasos na parede, exemplo. Então a gente tem esse aqui que é um vaso de parede ou vaso meia-lua, mas normalmente a gente fala vaso de parede ou para parede. E ele também tem vários furos nas laterais. As orquídeas epífitas, elas precisam desse espaço para na hora que elas começarem a enraizar, ter bastante raízes, essas raízes estarem livres. Então elas têm muito espaço para elas conseguirem se desenvolver mais e melhor. Aqui a gente tem um terceiro vaso, que é o vaso de fibra de coco. Lembrando que essa fibra aqui foi tirado o tanino que tinha nele, então ele é um vaso que pode plantar tranquilo. Normalmente a gente tem aquele receio, por que eu vou plantar com vaso de fibra de coco? Será que vai me acontecer alguma coisa? Não, esse aqui é tranquilo, tá? Pode plantar, ficar sem nenhum receio sobre isso, tá? Só lembrando, pessoal, que uma orquídea pequena, você vai escolher um vaso pequeno, tá? Não vamos colocar uma orquídea pequena num vaso gigante. Joyce, mas eu preciso colocar uma Fale, parece que ela está apertada. Não, é um vaso pequeno mesmo, tá bom? Uma coisa que a gente não deve fazer em hipótese alguma, tá? É o uso do prato. Prato não. Tem pessoas que falam assim, Joyce, mas eu posso deixar o prato porque eu vou viajar? Não. Sabe por que não, pessoal? Porque se você deixa o prato, ele vai acumular água. Essa água, ela vai fazer com que algumas raízes comecem a apodrecer. Você vai ter um apodrecimento de raiz nesse vaso aqui e, consequentemente, algum fungo vai se espalhar e vai prejudicar a sua planta. Lembrando que a orquídea, ela gosta de água, mas não água parada e tão pouco em excesso. Então, prato, não. O vaso ele deve ficar livre. Por quê? A gente vai fazer uma rega com a orquídea e você vai ver que a gente vai colocar bastante água, só que o excesso vai embora. Fica só o que for necessário, que vai ser necessário para a orquídea, tá? Então, prato, não. Olha, a gente tem algumas regras que elas são bem eficientes. Por exemplo, orquídea Fale, ou você pode usar com a outra orquídea, por exemplo, as Oncídio, então tranquilo. Você vai pegar ela, você tem duas maneiras. Pode colocar bastante água, tá? Você vai pegar ela, colocar submersa na água, tá? Espera aí uns 15 segundos e você espera, enquanto estiver saindo bolinhas, é que tem oxigênio dentro desse substrato. Acabou de sair as bolinhas, não tem mais oxigênio, então você já pode tirar, tá? Joyce, mas essa regra ela vai me dar muito trabalho, posso fazer diferente? Sim. Você pode ir lá na área de serviço, ou você coloca embaixo da torneira, ou com um regador, você pode colocar bastante água, desde que embaixo tem um espaço onde essa água vai ficar, tá? Então você pode regar com bastante água mesmo, tá? Você observa que o que acontece, o que vai acontecer, o que está acontecendo agora, todo o excesso vai embora, vai ficar só o que a planta realmente precisa, tá? Se você pegar aqui e fizer uma rega de pulverizador com pulverizador, essa rega vai ser meio falsa, porque só vai regar o substrato que está muito em cima, muito exposto. O que está embaixo, aqui embaixo, provavelmente
quase não vai ter água. Então o ideal é que você faça a rega com o regador ou direto na torneira. Você vê que 10 segundinhos já acabou toda a água que tinha, todo excesso. E o substrato está bem úmido mesmo, tá? Essa é uma rega extremamente correta. Agora a gente vai ver a rega da orquídea Poncidio, que também é da mesma forma. Ela só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Ela tem vai ter várias raízes, então você pode fazer a mesma coisa. Ah, Joyce, mas ela está num espaço onde não dá para fazer isso. Você vai lá com o regador. Vai com o regador. Você lembra de pôr um pouquinho de água também nas raízes, que ela já começa a absorver rapidinho. Aí você só esperar um pouquinho, todo o excesso de água vai embora. Você vê que aqui as raízes estavam muito brancas, bastante brancas. Agora elas já estão com um tom mais de verde. A gente só regou rapidinho, ela absorveu o que ela precisava. E olha que já secou, tá vendo? Enquanto a gente foi conversando, secou rapidinho. E a orquídea Cymbidium. A orquídea Cymbidium, você pode regar ela, por exemplo, com a mangueira mesmo. Como ela vai estar em vasos com substrato mais pesado, então você pode regar ela com a mangueira. Você pode regar também com o seu regador, você faz a rega da orquídea Cymbidium. Vai depender muito, pessoal. A frequência, você tem duas questões para você observar. Ou você visualiza o substrato e consegue ver que ele está úmido, ou você vai lá no substrato e coloca o dedo no substrato, tá? E percebe, tá seco aqui, ele tá precisando de rega. Então você vai pegar e regar ela bastante e deixar ela escorrer o excesso. Em algumas regiões ou em alguns apartamentos ou espaços, o que acontece? Tem bastante ventilação, a temperatura é um pouco mais elevada, então provavelmente a evaporação vai ser mais rápida. Então você precisa regar com mais frequência. O ideal é você criar uma rotina na sua casa de quantas vezes por semana. Porque eu não posso chegar e falar assim, rega lá 3 vezes por semana. Fica muito vago, porque eu não sei qual é a temperatura que tem na sua casa, a corrente de vento, eu não sei se elas estão na varanda ou dentro de casa. Então para isso você tem que realmente fazer uma rotina de rega. Rega na segunda-feira, na quarta-feira já começa a observar como que está esse substrato. Provavelmente na quarta ou quinta vai ser necessário regar mais uma vez. Tá? Bom, pessoal, essas foram algumas dúvidas, algumas sugestões que a gente falou sobre rega, adubação, vasos, substrato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta aqui embaixo que a gente vai responder todas as dúvidas, sugestões, se vocês também tiverem algum comentário para fazer, pode fazer sim que a gente vai responder. E se você quiser saber mais sobre as orquídeas, eu vou deixar alguns links aqui no descritivo do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários também. Não se esqueça de seguir a Cobase em todas as redes sociais e deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Ative também o sininho, assim você vai ser o primeiro a receber as novidades aqui da TV Cobase. Eu te vejo por aí. Cobase, essencial para a vida.